Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no episódio de hoje eu vou comentar uma decisão interessante que foi divulgada lá no Informativo 1017 do STF, que envolve questões de direito administrativo e direito constitucional. E basicamente a gente vai ver que o STF ele determinou que quando um agente público ele faz uma obra pública, por exemplo, se ele quiser divulgar essa obra pública, esse serviço público, ele pode divulgar. A gente vai ver o dispositivo constitucional que diz respeito a isso. Ele pode divulgar, mas essa divulgação não pode configurar um ato de promoção pessoal. Isso está na Constituição, a gente vai ver. O que é que o STF decidiu? O STF decidiu que uma norma infralegal não pode ampliar os casos por ato. Não pode ampliar por ato infralegal os casos em que configura ou não promoção pessoal. Vamos ver essa questão. Como eu disse, está lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Diz o artigo 37. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores. Seja, mais uma vez, o agente público, ele cria uma obra pública, ele faz uma obra pública, faz um parque, né? Ele pode divulgar esse parque e essa divulgação tem que ter caráter informativo, educativo. Venham para o parque para se exercitar, o parque fica em determinada localidade, o parque vai melhorar a vida das pessoas, etc, etc. Mas ele não pode querer ter louros políticos, digamos assim, em razão dessa divulgação. Não pode ser caracterizada uma promoção pessoal. Por quê? Porque um dos princípios que caracteriza a administração pública é da impessoalidade. E a impessoalidade, ela diz que o agente público ele só pode praticar um ato para atingir a finalidade pública, que todo ato tem uma finalidade pública. Alguns atos podem ter finalidades específicas trazidas pela lei, mas concetâneas com o interesse público. Se o agente ele sai da finalidade pública e o ato de promoção pessoal é um ato que excede a finalidade pública, ele age ou com abuso de poder ou com desvio de finalidade, né? Quando ele não cumpre o interesse público ou a finalidade pública específica, né? E também isso poderia configurar um ato de improbidade administrativa, já que a moralidade administrativa, a probidade administrativa é uma das características de uma administração pública de acordo com o que foi traçado na nossa Constituição. Beleza? Essa é a previsão constitucional. Aí, foi feita uma emenda constitucional à Lei Orgânica do Distrito Federal, emenda constitucional 114, emenda constitucional estadual. E ela incluiu os parágrafos 5º e 6º no artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Diz o parágrafo 5º. A divulgação feita por autoridade de ato, programa, obra, serviços públicos de sua iniciativa, incluídos os decorrentes de emendas à Lei Orçamentária Anual, não caracteriza a promoção pessoal, quando atenda aos critérios previstos em norma interna de cada poder. Então, essa emenda estadual diz o seguinte: quem vai estabelecer o que é ou não promoção pessoal e quais são os limites de uma divulgação para caracterizar ou não uma promoção pessoal é a norma interna de cada poder. A norma interna de cada poder, do poder executivo, legislativo e judiciário. Vamos ver o que é que diz o parágrafo 6º. Também não caracteriza a promoção pessoal a inclusão em material de divulgação parlamentar do nome do autor que teve a iniciativa do ato, programa, obra ou serviço público, etc, etc.
Então, foi essa a emenda. E aí, o que aconteceu? O Procurador-Geral da República, ele ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade 6522 contra essa emenda. E ele disse o seguinte, o uso pessoal, qual foram os argumentos do Procurador-Geral da República? O uso pessoal da publicidade institucional seria incompatível com os princípios republicanos, da impessoalidade, da moralidade administrativa, da igualdade e da publicidade. E também, ele disse que havia uma inconstitucionalidade na previsão de que a norma interna de cada poder afaste antecipadamente a caracterização de condutas como promoção pessoal em atos de divulgação praticados por a autoridade. Qual foi a interpretação que o STF fez desse dispositivo? O STF disse o seguinte, olha, não é admissível a flexibilização de norma constitucional por norma infraconstitucional ou regulamentar, né? Isso é um princípio básico, uma diretriz básica de qualquer hermenêutica constitucional. A Constituição não pode ser interpretada de acordo com as normas infraconstitucionais, normas infralegais. É o contrário, são as normas infralegais ou infraconstitucionais que devem ser interpretadas de acordo com os parâmetros constitucionais. E se o legislador estabeleceu, o legislador constituinte, ou seja, a Constituição estabeleceu limites para a realização de determinado instituto, para o exercício de determinado direito, não cabe o legislador infraconstitucional ampliar esses limites. Não cabe ele fazer isso. Então, a norma do DF, diz o STF, ela abriu um espaço indevido de regulamentação não previsto na Constituição, tornando deficiente a proteção contra eventuais desvios de finalidade. A Constituição diz, não pode o agente público não pode utilizar da máquina pública com dinheiro público para se promover pessoalmente. Todos os atos de divulgação de obras ou de serviços públicos têm que levar em conta o caráter educativo, né? E não um caráter de promoção pessoal. Eu vou ganhar uma eleição com um serviço público, uma obra pública que eu fizer nesse determinado momento. E mais, não cabe a órgão ou poder fixar critérios, pressupostos ou requisitos para a incidência de norma autoaplicável da Constituição. Mais uma vez, não é a norma infralegal que vai definir os parâmetros de interpretação constitucional. É a norma constitucional que define esses parâmetros. Qual foi o resultado, então? O plenário julgou procedente o pedido formulado nessa ADI para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 22 da Lei Orgânica do DF e atribuir interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 6º do artigo 22. Qual foi a tese? Aí na sua tela. Está em desconformidade com a Constituição Federal a delegação a cada poder para definir por norma interna as hipóteses pelas quais a divulgação de ato, programa, obra ou serviço público não constituirá promoção pessoal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Tchau.